Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com pessoas que eu admiro tanto. Léo, a gente já fez várias iniciativas juntas. A última, o DNA da Liderança Inovadora. Tenho o maior orgulho de estar aqui com você. Obrigado. Kelly, nossa parceira, colega de dentro de casa da TI. E Luiz, o AEVO se confunde com a origem do Assolab, né? Estamos juntos desde sempre. Muito bom. Obrigado. Juan, convite aceito para a gente não se esconder do futuro. E a gente tem uma máxima aqui que a gente aprendeu com o Otto Scharmer, que a gente tem que aprender com o futuro à medida que ele emerge. Esse é é a nova consciência, né? O passado como lições aprendidas, como bagagem, mas a gente aprender com o futuro, porque a gente não sabe qual o futuro vai ser esse. E à medida que ele emerge, a gente colocar a nossa atenção, a nossa consciência para absorver ali aprendizados e então fazer esse presente acontecer. Vamos bater um papo sobre cultura ágil, como criar uma cultura ágil. E aí vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um combinado aqui, tá bom? Nós temos um roteiro, mas o roteiro é estanque. Nós vamos fazer algo que seja flexível, adaptável, para fazer sentido e para ter relevância, tá bom? Então vamos lá. Para a gente trazer um pouquinho sobre cultura ágil, a gente sabe que no século XXI, a gente, para se moldar às necessidades desse ambiente do século XXI, não fazia mais sentido operar na modalidade de comando e controle, burocracia, né? O mundo estava pedindo por mais colaboração, cooperação, pessoas responsabilizadas pelas suas atitudes, pelas suas ações, mais empoderadas, profissionais mais flexíveis, adaptáveis, dinâmicos, criativos, e foi aí que surgiu a cultura ágil. E aí, Luiz, eu vou começar com você. Dentro desse conceito de agilidade, é muito normal as pessoas confundirem rapidez com agilidade. Então, eu queria falar um pouco disso com você, mas queria também que você trouxesse aí como que essa cultura ágil pode ajudar as organizações que buscam implementar inovações transformacionais. Beleza, André. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todo mundo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Um orgulho essa parceria longa aí com a Arcelor. É isso, cara. Agilidade, em muitos casos, é bem comum a gente falar de agilidade e confundir com velocidade. Para mim tem uma figura aqui, um exemplo, uma analogia que demonstra bem esse caminho, né? Você num trânsito com uma Ferrari ou com uma mobilete. A Ferrari anda muito mais rápido, mas num trânsito caótico ela não vai fazer se você se movimentar em lugar nenhum. A mobilete é muito mais ágil ali, ela consegue mudar, fazer novos caminhos de maneira muito mais prática que uma Ferrari. E eu acho que nesse exemplo a gente também consegue enxergar que a agilidade não é uma bala de prata para tudo também. Vai ter momentos que a Ferrari é melhor também, né? Então eu vejo a agilidade muito focada, muito importante nesse processo em que eu estou trabalhando com incerteza, com escopos não tão claros, nesse mundo que o Juan trouxe para a gente aqui de adaptação constante. Acho que esse é muito relevante. E aí vem a relação do ágil com inovação, especificamente com a inovação transformacional, né? Quando a gente fala de inovação de transformação, quando a gente está falando de criar um novo produto, trazer um novo modelo de negócio para a organização, um novo serviço, a gente geralmente está criando futuro. A gente está mexendo com coisas ali que, a não ser que a gente tenha uma bola de cristal bem confiável, a gente não tem certeza de tudo que vem pela frente. E aí, nessa hora, a mobilete é boa, né? Porque vai me fazer movimentar muito claramente. Então, quando eu falo de inovação transformacional, eu acho que tem dois elementos aí importantes. O primeiro é um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de salto de fé. É aquela capacidade que o inovador tem de olhar para o futuro e enxergar como o mundo pode ser diferente. Isso é fundamental. É olhar lá para frente e pensar, poxa, vou pegar o caso da Uber aqui. No futuro eu não preciso talvez pegar táxi. Eu posso criar um ambiente em que as pessoas estão no celular, chamam um carro, e o carro mais próximo, de maneira descentralizada, vem, me busca e me leva a algum lugar. Isso pode ser o futuro.
para chegar nesse futuro tem muita coisa a percorrer. Eu estou criando algo novo. Então, aí entra o meio de chegar lá. Então, eu faço um salto de fé, eu olho para frente e imagino como pode ser, mas eu trilho esse caminho experimentando, dando pequenos passos que vão me mostrando o caminho para chegar lá. Então, vou fugir um pouco da Uber uma vez para um vizinho dele, que é o Easy Taxi. Não sei se todo mundo aqui conhece a Easy Taxi. Foi criada pelo Thales Gomes. Era um meio de você chamar táxi pelo aplicativo, sem ter que ligar para uma cooperativa. O primeiro, ele vislumbrou esse mundo, né? Ele imaginou que o mundo poderia ser um mundo em que eu pego o táxi sem precisar fazer uma ligação para uma cooperativa, sem ligar para um ponto de táxi. E o primeiro teste dele era ele que atendia essa ligação e chamava um táxi próximo e me te entregava. Então, a visão estava lá na frente, mas ele foi ágil no meio de chegar lá. Ele foi fazendo pequenos experimentos que foram validando o caminho até ele fazer um investimento maior para implementar essa organização. Acho que o ágil está aí. A cultura ágil está em você conseguir fazer entregas relevantes o tempo todo e não esperar um projeto enorme que vai te fazer uma entrega relevante só no final e que você pode ter errado bastante. Bacana. Tem a ver com curtir a trajetória, entender o que faz sentido dentro dessa trajetória e fazer pequenas entregas aí que façam sentido, né? E aí, hein? E adaptar, né? E adaptar, isso aí. E, Léo, eu vou fazer uma pergunta agora para você sobre esse manifesto ágil que tem aí, é uma figura que surge forte com a cultura ágil em 2001, 17 pessoas que cuidavam de desenvolvimento de software e fazendo isso acontecer lá, trazendo princípios, valores. E isso ainda faz sentido no mundo de hoje? Isso que foi criado lá em 2001, como é que você vivencia isso na prática? Primeiro, muito boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. E o André, né, ele traduziu, vocês prepararam? Você traduziu, o André, eu adoro o jeito de ser do André, ele falou assim, curtiu o caminho. Eu adorei essa metáfora, porque eu nunca ouvi falar disso em ágil. Então, ele traduziu nas palavras do André. Para quem conhece, sabe que eu estou falando do André. Mas uma das coisas que o André trouxe aqui a respeito do Manifesto Ágil, que inclusive, quem é que já viu esse famoso Manifesto Ágil? Bastante gente, né? O site é um único, publicado desde 2001, não mudou em nada. E eu acredito muito, André, que dois aspectos sobre a questão do Manifesto Ágil. Primeiro, é que a gente está vivendo num mundo onde a gente precisa de mais doutrina do que premissas e playbooks. Então, se a gente quer ser ágil, a gente precisa muito mais de princípios ou formas de pensar que sejam leves e que permitam que a gente se movimentem. E o Manifesto Ágil, ele tem uma característica de doutrina. Pode parecer uma coisa meio evangelística, meio apostólica, mas o Manifesto Ágil, com 4 valores, aí que me ajuda aí também, que eu nunca decorei, são 4 princípios e 12 valores, né? 11. Enfim, com aquilo que está lá, gente. A terminologia não importa. Exato, mas com aquilo que está lá, ele é muito válido, né? E eu gosto muito de falar, mas por que essa transformação, esse manifesto que nasceu da tecnologia, era um grupo de programadores que escreveu um texto e começou a compilar um monte de práticas, ele está sendo tão atual para qualquer segmento. Eu gosto de contar uma frase do Mark Andreessen, que fala assim, o software está comendo o mundo. Se o software está comendo o mundo, como a gente conhece, a gente está se digitalizando e nada mais faz sentido do que práticas que são usadas no mundo da tecnologia. Então, eu gosto muito e repito muito, a gente faz alguns deparas, algumas traduções daqueles 4 valores, software em funcionamento mais do que documentação, ou seja, o mundo real é a bússola mais do que o mapa. Então, a gente faz algumas adaptações, mas faz muito sentido e principalmente entendendo que a mentalidade nossa ágil é exatamente que a gente está pegando a bola que o Juan levantou aqui, de um mundo que a gente não tem certeza, muitas certezas, né? Porque se a gente tivesse certeza, a gente estaria lá no PMP, nas práticas, nas melhores práticas. E aí, quando fala dessa certeza, eu gosto de citar também o Jorge Paulo Lemann, quando certa vez ele falou, vai ter alguém da Ambev, né? Aqui também, o Jorge Paulo Lemann falou assim, ó, eu sou um dinossauro apavorado, isso naquela época, e vim de um mundo que boas práticas eram suficientes, administrar com eficiência era eficiente. Administrar com eficiência só não é mais eficiente, né? Então, doutrinas podem nos ajudar e direcionar pelo caminho que a gente tem que ir. E eu acho que esse que é o motivo do sucesso desse manifesto, porque ele traz 4
valores, 4 coisas que eles valorizam, mas não necessariamente uma receita de bolo única para todo mundo. Só para colocar todo mundo na mesma página, os valores são pessoas e interações mais do que processos e ferramentas, software funcional mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e resposta a mudanças mais do que planos a serem seguidos. Já que você falou a palavra receita de bolo, André, posso usar uma metáfora também aqui? Que é o seguinte, né? Todo mundo abre um livro de receita e quer aprender a fazer um risoto. Só que você vê lá que tem que ter aquele queijo especial, tem que ter aquele caldo especial, tem que ter aquele recurso especial, mas na prática, o que acontece, a gente abre a geladeira e faz o quê? O popular mexido, sobor, chama do que quiser, mas o ágil, assim, a mentalidade ágil, tá, gente? Porque tem prática, tem técnica, mas é o que a gente chama de causation, né? O livro de receita, e o effectuation, que é você pegar e fazer acontecer, né? Ótimo. E aí, Kelly, sobre interações e pessoas acima de processos e ferramentas, um dos princípios, como é que você vivencia isso na prática, lá no seu contexto? Esse ponto ele é importantíssimo, né? Porque assim, a questão de processos, procedimentos, eles são importantes para a governança. O que esse princípio está querendo dizer é que isso não pode ser mais importante do que a interação entre as pessoas. Então, o que a gente tem que estar buscando realmente é a colaboração, a cooperação. É igual tem aquela frase, né? Juntos somos mais fortes, juntos somos mais inteligentes também. Então, a inteligência coletiva. Então, a gente identificar essas oportunidades com colaboração, até um processo que está muito em voga, que realmente faz a diferença, como, por exemplo, o design thinking, que você coloca junto para pensar, para discutir pessoas com experiências diversas e dali saem soluções maravilhosas. Agora, se você fosse colocar, não, eu tenho que seguir um processo para conversar com a outra área, eu tenho que conversar com o gerente daquela área, aí eu tenho que seguir um protocolo, isso aí é ultrapassado. Agora, a gente precisa de processo para nos ajudar na governança, na gestão, claro, só que a gente tem que adaptar esses processos para a nossa realidade, e não a gente se adaptar ao processo. Essa que é a grande diferença. Bacana. E, Luiz, quando a gente fala de adaptação às mudanças, resposta às mudanças, mais do que seguir um plano, o que isso quer dizer para você no seu dia a dia, com seu time, e como é que a gente faz para olhar para aqueles bloqueadores da mudança, aquela liderança que está resistente à mudança, que não quer fazer a mudança acontecer, para a gente conseguir superar e trazer esse princípio, esse valor? Eu acho legal dos valores ágeis que eles também não se desfazem da segunda parte, né? Adaptar a mudança mais do que seguir um plano, né? Não significa que a gente não deve fazer planos, né? Acho que isso é importante frisar. Mas o plano é aquela coisa do terreno e o mapa, né? Você confia mais tem que confiar mais no terreno do que no mapa, né? O mapa pode se desatualizar, você está vendo, sentindo aquilo ali. E eu acho que o ágil parte um pouco disso, da gente entender o que está acontecendo e se adaptar ao que está acontecendo rapidamente, em vez de ficar muito preso a um plano. Quando especificamente falando de mudança, quando eu comecei, eu sou formado em computação, né, e o ágil é da área de software. Lá no começo da década de 2000, eu trabalhei numa empresa grande de tecnologia e eles tinham um processo enorme de desenvolvimento que chamava RUP, baseado na IBM. A forma que a empresa organizava era um processo muito em cascata. A gente tinha que documentar um monte de coisas para começar a desenvolver. Imagina só, você passou 6 meses fazendo um plano, depois, sei lá, mais 6 meses abrindo aquilo. 2 anos depois que começou esse projeto, você faz uma entrega final para o cliente. Nessa hora, se o cliente falar A, você já está resistente. Você não quer mudar nada. Que já deu muito trabalho, teve muita gente trabalhando naquele negócio. Como é que você muda algo que você já passou tanto tempo trabalhando? E aí, quando você para e pensa o valor disso, é péssimo, né? Porque se o cliente, que é, no final das contas, a razão de existir aquele projeto, não está satisfeito com o que você entregou, você devia mudar tudo, né? Então, eu acho que essa visão de adaptação à mudança é muito por aí. Tem uma historinha que eu gosto bastante, que é de uma startup que virou unicórnio, chamada Rent the Runway. Alguém conhece a Rent the Runway? A Rent the Runway é uma startup americana de moda.
E a história dela é muito legal. A criadora dela chama Jen Hyman. Ela estava fazendo MBA na época, ela fazia MBA em Harvard e estava estudando métodos de gestão e tudo mais. E ela estava de férias na casa da família dela e a irmã dela estava desesperada, porque a irmã dela queria comprar um vestido para uma formatura. Era época de formatura. E um vestido, ela queria comprar vestido de designer. Na época, o pessoal comprava isso. Um vestido de designer custa $1.500 na época. Só que ela tinha acabado de fazer uma festa, tinha acabado de investir no vestido, só que ela não podia ir com o mesmo vestido, porque ia sair nas fotos, ia se repetir, e ela não queria essa sensação. Então, ela queria comprar outra e estava ali, vou investir mais 1.500 para usar uma vez só. E ela teve um estalo, a Jane Hyman. Falou, e se ao invés de você comprar um vestido de designer, a gente alugasse vestido de designer por 1/10 do valor? E ela teve essa ideia de criar um site em que as mulheres poderiam entrar e alugar vestidos de designer. Só que a forma como ela... Esse foi o salto de fé dela, né? A forma como ela implementou esse negócio é que é interessante. Ao invés dela pegar um investimento, fazer um super business plan, passar meses estudando, colocar o site no ar e aí ver o que dá, ela não fez nada disso. O primeiro passo dela foi abrir uma lojinha do lado da faculdade. Ela pegou 100 vestidos emprestados com amigas, de marca, né? Vestidos de designers mesmo, e ela testou se as pessoas alugariam vestidos de designer. O primeiro teste foi esse. Foi lá, primeiro teste dela, 30% das pessoas que passaram na loja alugaram. Ela falou, opa, tem negócio. Então as pessoas estariam dispostas a alugar. E ela foi fazendo pequenos experimentos em cima disso. O segundo dela foi outra lojinha, só que agora com mais vestidos. Em compensação, as mulheres não poderiam provar os vestidos. Porque se eu vou alugar online, eu não vou poder provar. Né? E quem acha? O que vocês acham que aconteceu nessa hora? Aumentou ou diminuiu? Quem acha que aumentou a quantidade de mulheres que alugou? Quem acha que diminuiu a quantidade de mulheres que alugou? Aumentou. A explicação dela, que ela trouxe, é que ela tinha mais vestidos, mais opções. Então, mais importante do que experimentar é ter mais opções. E, num site, tem opções, não vão faltar. E ela foi seguindo isso. Em alguns caminhos, a validação dela foi negativa. Por exemplo, em determinado momento, ela já sabia que as mulheres alugariam e alugariam online. Mas a ideia dela seria ser o site dos designers mesmo. Então, ela chegaria num designer, imagina que a Kelly é uma designer, o Léo é outro designer, e fala, cara, eu vou ser o seu back-end, eu vou operar o aluguel de vestidos da sua marca. E esses caras não toparam, ninguém gostou dessa ideia. Falou, se eu for alugar, vai canibalizar meu mercado, daqui a pouco ninguém está comprando vestido. Então, aí em cima disso, ela deu um outro passo, ela foi para o caminho de ela ser o site. Então, ou seja, pequenos passos, pequenos incrementos que vão ensinando muito o caminho. Porque da primeira ideia, geralmente, ela é boa, mas ela tem muitas falhas. Né? Você não levou ao mercado. Então, esse caminho para chegar lá é muito importante ser feito por experimentação. Você está criando algo novo, te permite adaptar, mudar e chegar no resultado de maneira mais ágil. Aprendendo com o futuro à medida que ele emerge e validando as hipóteses, né? Ô, Léo, são 4 valores, 12 princípios, tá? E dos 12 princípios, tem um que fala sobre simplicidade. O tanto que é importante a gente se conectar com essa simplicidade. Como é que você vivencia isso, essa questão da simplicidade? Mas não tem que ser complexo para ser legal? Não é? Não é mais legal quando é cheio de gadget, cheio de coisinha que pisca? Não, mas a questão da simplicidade, o Steve Jobs já falava isso, né? Que o difícil, a estratégia é dizer não, o difícil é você tirar coisas, não colocar. E aí, quando você fala da simplicidade, eu sempre gosto, que a sua pergunta principalmente vem num tom do que a gente faz, né, da prática com isso, eu gosto muito de trazer que no dia a dia é muito mais prazeroso na etapa de planejamento você enriquecer a funcionalidade. Colocar, não, mas podia colocar isso, podia colocar aquilo. Se colocar aquilo vai ficar mais legal. É mais interessante a gente enriquecer nossas ideias, e principalmente porque no planejamento a gente está num estado mental de ideação, um estado mental criativo. Então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pode, tudo pode. Mas a simplicidade, principalmente orientado com o cliente, né, que aí vem a priorização, que é uma das coisas dentro das principais ferramentas ágeis mais interessantes, a construção do backlog, como é que você classifica, ordena e organiza
o que é que vai colocar ali, por que vai colocar ali, qual é o ganho real. Então, existem várias ferramentas muito interessantes que nos fazem ser mais simples, né? E aí esse processo de simplicidade entra até, a gente está pegando vários ganchos do Juan aqui, que a gente quer escolher menos opções, a gente quer uma vida, a gente já está tão infoxicado que a gente quer mais opções, e isso traz no dia a dia operacional paz para a equipe. Para que 36 pães integrais, né? Para quê? Exatamente. Então, para quem está desenvolvendo 36 pães integrais também é uma loucura, porque em geral o prazo do mercado, o time to market é muito acelerado. Então, quando a gente dentro do processo ágil, e é uma das coisas que a gente começa a dizer, olha, isso aqui cabe nesta semana. Você começa a falar, olha, a gente antigamente planejava 150 tarefas para um dia de 8 horas. Como é que você vai fazer isso? E hoje, até mesmo, uma das coisas que eu mais amo dentro do processo ágil é você escolher tarefas de 1 hora, 4 horas ou 8 horas. Entendeu? Ou você não tem que falar assim, cara, eu vou fazer, ou a tarefa é uma, aí você vai no Pomodoro também, que também não é tecnicamente ágil, mas ajuda, mas como é que é o seu dia? Você vai ter blocos, aqui a gente está um bloco de uma tarde de um evento, eu tenho que planejar isso e falar, olha, gente, a equipe está alocada aqui, isso está aqui alocado, e isso ajuda a trazer simplicidade para a equipe e para o projeto, para as entregas, e também para o cliente que participa dessa priorização. Quantas vezes o cliente já não chegou para a gente e falou assim, eu quero tudo que você pode colocar aqui. Não, peraí, não é assim, você vai ter que escolher. Você quer morrer ou quer ir para o céu? Então você escolhe. Então, não, você quer ir para o céu ou você não quer morrer? Você tem que escolher um dos dois. Morrer para o céu também pode acontecer, né? Isso aí. Posso só complementar? Por favor. É até um princípio também, né, que a gente usa muito, até usando a metodologia Kanban, que é vamos parar de começar e começar a terminar. Porque muitas das vezes a gente até é chamado de lento e tudo, por quê? Porque você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, então toda hora você fica trocando de contexto e não entrega nada. Então, se de fato você prioriza e começa e termina, opa, isso aqui, ó, que ia gastar às vezes meses, em poucas semanas, poucos dias, talvez, você já terminou. E aí você pega outro. Então, aí, a confusão que às vezes gera no rápido ou não, talvez até isso também, a questão da priorização, o foco, que a agilidade ela preconiza que realmente você foque no que é mais importante, que você priorize as atividades, e aí sim, a percepção para o cliente é de maior rapidez. Por quê? De fato, você está focado, então você entrega mais rápido. Legal demais. Isso me fez lembrar que uma das dores que esse grupo que se reuniu e fez o Manifesto Ágil falava sobre você não se apaixonar pelo método, pelo processo, mas fazer um caminho que faça sentido, principalmente com o foco do cliente, né? Quais são as entregas que ele quer? E se mudou durante o caminho, está tudo certo, vamos adaptar, ressignificar. Calçar, né? O sapato do cliente, né? Do cliente, é isso aí. E é foco do cliente, não foco no cliente, né? É isso aí. E Kelly, falando de outros 2 princípios que tem no manifesto, tem um que fala que os times auto-organizáveis são fundamentais para promover uma melhor arquitetura, requisitos e design. E tem um outro sobre o time também, que fala que o time deve regularmente buscar formas de como se tornar mais eficaz. Então, olhando aí para essa questão de time, né, tomando como base esses princípios, qual que é a relevância de se desenvolver uma cultura ágil no trabalho? Relevância total. Agora, para você, de fato, desenvolver essa cultura ágil, você tem que trabalhar em vários fundamentos. Um dos primeiros fundamentos, realmente, é a tolerância ao erro. Então, por isso que, toda vez, até na fala do Luiz, do Léo, a gente está falando de agilidade, mas a gente está falando de várias coisas também que são motes da inovação. Então, a tolerância do erro é uma, a colaboração, você realmente está num ambiente que você se sinta saudável, que você tenha a questão assim, que você não vai ser reprimido, você não vai ser tolhido. Então, essa parte ela é muito importante. E aí, com isso, a pessoa estando nesse ambiente saudável, de colaboração e não de competição, ela vai identificar primeiro ela vai buscar uma autonomia, e aí é uma autonomia com responsabilidade. Só que até para ela ter essa autonomia, tem muito a ver também com a liderança, porque aí ela tem que ter um alinhamento estratégico. Então, não é só igual aquela questão do comando e controle, porque antigamente era o chefe vai te mandar fazer. Você pode até questionar, mas normalmente você tinha que fazer.
Agora, e às vezes até falando como você iria fazer. Agora, a questão é a seguinte, se você está alinhado com a estratégia, você entende o porquê que a sua área existe, qual que é a sua contribuição da sua equipe e a sua propriamente dita, aí sim você consegue estar num time que ele é auto-organizado, porque ele sabe o objetivo, o propósito dele existir, e o propósito dele existir em relação ao propósito como um todo. Então, o que ele tem que fazer para atingir os objetivos? Quais são os objetivos estratégicos? O que ele vai tomar de decisão está alinhado com a estratégia ou não? Aí ele se sente autônomo. Opa, eu entendo a estratégia, eu estou alinhado, eu consigo tomar decisão sobre isso. E, se por acaso eu errar, lógico, eu vou me responsabilizar, mas eu não vou ser penalizado. Eu vou aprender com aquele erro, então nós vamos trabalhar na lição aprendida. Por que nós vamos fazer na próxima vez para poder não ocorrer aquilo novamente? Então, aí você gera um ambiente saudável para realmente o time ele ser auto-organizável, ele trabalhar em equipe, não só olhando o que eu estou fazendo, mas o que nós todos estamos fazendo, como que eu posso gerar valor, não só para mim, mas para todos. Aí você consegue essa autonomia, responsabilidade, auto-organizável, independência. E o gestor vai passar o quê? As diretrizes, os alinhamentos, qual que é a estratégia. E não o como, o maestro. E não o como. Legal demais. Estão surgindo mensagens fortes aqui. Vocês falaram do poder da simplicidade, nós falamos de conexão com propósito, e agora nós estamos falando de tolerância, que eu vou substituir por acolhimento ao erro, para a gente ressignificar esse erro em aprendizado. Mais tarde nós vamos ter um evento Falha Nossa, para justamente ver como é que a gente transforma o erro em aprendizado, e a gente acolhe, dorme de braços dados com esse erro, porque ele é que é capaz de nos tornar melhores pessoas, profissionais, áreas de trabalho, organização, né? Muito fantástico. Legal. E até uma coisa, André, até comentando uma prática que está sendo feita veio lá da gerência de projetos da ArcelorMittal Sistemas, e eu até já conversei com a Gabi, que é a nossa gerente, né, da área, que eu vou levar isso para o resto da MS também. Ela, em toda reunião, ela convida o pessoal a compartilhar o que eles fizeram que deu certo, ou seja, onde que eles ganharam e onde que eles aprenderam, para a gente ressignificar o erro. Então, ótimo. O erro, ele é aprendizado, ele não é um erro. Então, ótimo. E aí, a gente compartilhando também, as pessoas param de pensar que tem que esconder o erro. Não, nós temos que compartilhar com toda a equipe, porque aí a gente vai estar evitando que o outro passe pelo mesmo erro. Então, nós todos como equipe, estamos num ambiente onde a gente vai aprender junto. E falando em aprendizado, queria fazer uma pergunta para você, Luiz, que tem a ver com isso. Uma cultura ágil tem como característica ser uma cultura mais voltada para o crescimento e aprendizado. Mas, por outro lado, nós temos aí buscar alto desempenho e performance. E como é que essas coisas se equilibram no universo de trabalho que a gente precisa fazer acontecer? Como eu comentei no início, o ágil não é a ferramenta para tudo, né? É uma boa ferramenta, especialmente para esse ponto que você colocou, de aprendizado, onde quando eu tenho objetivos ali que o escopo não é completamente claro, eu estou criando algo muito novo. O aprendizado é um elemento super relevante, né? E não pode ser ignorado. E uma empresa que não tenha acolhimento a erro dificilmente aprende, né? Porque o trade-off é muito ruim para o profissional. Um colaborador que, quando está envolvido em algo novo, uma inovação, se ele acerta, ele ganha um chaveiro. Se ele perde, ele é demitido. Esse cara não vai querer inovar, ele não vai querer fazer nada diferente, né? Então, o aprendizado é fundamental. E eu acho que a estrutura ágil traz muito esse aprendizado. A gente falou bastante aqui de vários elementos, né? De buscar, de experimentar, de sentir o terreno. Agora, a eficiência é claro que é fundamental, né? Então, lá na EVO a gente enxerga a realidade de várias empresas grandes que estão fazendo inovação. E essa dor, muitas vezes, de passar o bastão da inovação para a operação, eu acho que é onde acontece essa questão. Às vezes, fiz um piloto, envolvi uma startup, fiz um projeto novo ali, cara, ótimos resultados, numa caixinha de areia que eu criei para testar. Né? Agora eu vou transmitir isso para a operação, vou escalar para todas as plantas do Brasil. Um desafio enorme, um handover para a operação. Provavelmente, na operação, quando eu vou escalar isso, eu vou querer levar para estruturas mais eficientes, eu vou querer fazer coisas que se repetem,
eu vou querer, talvez, ser um pouco diferente do projeto que eu comecei de maneira ágil, com mais aprendizado, né? Então, eu acho que talvez o ágil trabalhe bem aqui no aprendizado e quando eu transporte para lá, eu tenho estruturas mais eficientes para trabalhar esse processo. Enfim, acho que está um pouco nesse caminho o que eu vejo aí dessa relação entre aprendizado e eficiência, né? E o que a gente está enxergando muito forte no mercado, de forma geral, quem está fazendo inovação, quem está criando essas coisas novas e levando depois para a escala, é envolver o mais cedo possível a operação na inovação. Então, legal. Desde o início, na verdade, desde antes de eu começar a criar, eu ir na área de negócio e falar, cara, qual é a sua dor aqui? E inovar a partir da dor, em vez de inovar a partir do que eu acho, né? Pô, a sua dor é essa, então, cara, eu vou começar a trabalhar, vou pesquisar mercado, vou encontrar startups, vou pensar em projetos, e aí começa a desenvolver. Quando começa a desenvolver, a área tem que estar junto, entendendo? Porque no final desse processo, a área de negócio, que vai ser responsável por escalar isso, vai estar muito mais próximo do que já foi feito ali, vai ser mais fácil trazer para a eficiência. E legal, vocês falando aí dos erros, novamente, do aprendizado. No livro Organizações Sem Medo, fala que a autora traz que os times de alta performance pareciam errar mais, mas, na verdade, quando você estuda, se analisa, vê que eles têm mais condições, eles relatam mais os erros. E por relatar mais os erros, eles criam uma relação positiva com o erro e se reinventam muito mais e têm capaz de alcançar mais sucesso a partir disso. Então, olha como é importante a gente criar um ambiente de segurança psicológica onde as pessoas podem se relacionar com o erro nessa abordagem positiva de aprendizado. E para você, que é o cara mais conectado que eu já vi na minha vida, poxa, que eu já tive mais feiras de inovação e trazendo insights, realmente eu me inspiro com a sua presença nesse ecossistema, Léo. Como é que é aí essa questão da transformação digital e a cultura ágil? Como é que uma se relaciona com a outra e pode ajudar? Eu gosto de colocá-las não numa relação nem de comparação, nem de quem está acima de quem, mas as duas, no fim das contas, a transformação digital ela fica facilitado quando a gente usa a cultura ágil, as premissas ágeis. A transformação digital, ela prega a centralidade no cliente, assim como a mentalidade ágil fala, que você tem que trazer o cliente para o processo. Então, qualquer empresa que busca se tornar mais digital e ser mais conectada, ela vai se valer muito, é pegar uma carona, pegar um atalho, né, quando ela começa a entrar na cultura ágil. E aí o lance da cultura, né, que você, acima de tudo, é um cara de cultura, é muito fácil bater meta, né? É muito fácil entregar projeto. Aí o pessoal que entrega projeto fala assim, que história é essa? Difícil é mudar a cultura. Difícil é fazer as pessoas mudarem uma forma de pensar, é trazer aquela realidade do dia a dia. E a gente, assim, confunde nesse processo muito a questão das ferramentas. É Scrum, é Kanban, é OKR. A gente acha que isso é o que vai resolver. Mas quando eu falo da centralidade do cliente, ainda eu prego muito sobre essa questão de clientocentrismo, eu uso essa palavra mesmo, é complicada, é esquisita, que é igual aos tempos que a gente está vivendo, né? Mas a questão do clientocentrismo é o eixo que vai levar, depois é o como, né? Mas o porquê da transformação digital e o porquê do ágil é o mesmo. É o cliente, é a questão de resolver o cliente. Então, quando a gente pega esse atalho, eu acho que a gente potencializa os dois, a gente fortalece os dois. O digital hoje, e principalmente dentro de uma empresa, que aqui nós estamos dentro da ArcelorMittal e tal, mas sem dúvida nós temos outras empresas nos ouvindo online, você tem que entender também qual apelo a sua empresa, qual narrativa a sua empresa compra, né? Tem empresas que vão falar assim, até por experiências passadas, eu já tentei ágil, a gente já tentou fazer daily, a gente já tentou fazer planning, sprint review, e isso não funciona. Às vezes na empresa, se você começa pelo nome transformação digital e vai inserindo ágil, as coisas podem fluir mais fácil. Ou às vezes o nome transformação digital já foi tentado, empresas que têm menos tolerância ao erro, ou menos acolhimento ao erro, como você bem usou a palavra, essas empresas a gente tem que entender também porque no fundo é comunicação, no fundo é alinhamento, no fundo são pessoas, e no fundo a gente precisa inspirar essas pessoas a amar o cliente, a querer satisfazer o cliente,
e com isso as ferramentas, os comos, a gente vai se organizar. Bacana demais. E Kelly, vamos falar para fluir mais ágil o trabalho. Ele trouxe aqui o Léo. Vamos falar de empoderamento. A agilidade é sobre empoderar os times e ter menos dependência das lideranças. Quais são as barreiras que a gente enfrenta no dia a dia para que isso aconteça? A barreira que eu vejo é a comunicação. Começa com a comunicação e as equipes, de fato, elas estarem sabendo qual que é a estratégia da empresa, por que elas estão ali, naquele contexto. Ela não está ali só para fazer aquela rotina que ela faz todo dia. Por quê? Aquilo ali, ela serve para quê? Interfere com quem? Então, para você gerar esse empoderamento, primeiro você tem que ter um alinhamento muito forte e entender qual que é o seu papel, o papel da sua equipe e assim por diante. E tem um papel do líder também muito grande. Por quê? A gente está vivendo num processo de transformação. Se a gente pega anos atrás, às vezes não é nem falar décadas, às vezes, ou se for no máximo uma década, você fazia treinamento de gestão, é diferente se você faz um treinamento agora. Então, tem essa também. A gente foi educado, os líderes mais velhos, até eu também posso me considerar dessa forma. A gente Tamo foi, junto. estamos juntos. A gente foi educado Vocês gente. começaram o trabalho infantil, era aquela coisa. vocês Na época começaram era com 13, permitido. Na época 14 podia, anos. sabe? Vocês começaram Podia. muito novos, foi por isso. Então, assim, a gente foi educado de uma forma. Então, assim, é uma mudança de paradigma. Então, tem vezes que, às vezes, o líder não empodera, ou às vezes até ele quer empoderar, mas às vezes ele não sabe o como. Então, a gente tem que ajudar esse líder e até as equipes ajudá-lo também, passando até essa segurança para o próprio líder também. Olha, você pode me passar isso aqui, eu vou dar conta, às vezes, num primeiro momento, olha, eu vou te reportando, até gerar aquela confiança. Via de mão dupla. Via de mão dupla. Por quê? O líder também, se a gente se coloca no lugar do líder, ele sabe que se dá um problema, ele vai ser o primeiro a ser chamado a atenção. Ele vai ter que responder. Então, às vezes, até por medo também. Não é só as equipes que têm medo, o líder também tem medo. Às vezes, até por medo, o líder, ele ainda segura, ele concentra, ele quer passar o como, ele tem medo. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer com as lideranças, com as equipes, com comunicação. Aí isso aí vai gerar transparência, vai gerar alinhamento, vai gerar autonomia e vai gerar responsabilidade e vai atuar nessa questão do medo todo. Legal. Muito bom. Ali já recebi o sinal, papo acabando, mas papo acabado Mas tá já. bom demais aqui. Mas já tá bom. Mas eu queria só dar a oportunidade para cada um passar rapidamente aqui, falar uma palavra, uma frase, um aprendizado, uma dica. Pode ser um ponto de macumba também, se quiser. Traz qualquer coisa. Sobre cultura. Eu posso começar, então, sobre cultura ágil. Para quem quer começar, tem um monte de gente ouvindo a gente aí. Começa pequeno, começa com squad, começa com uma ponta aí que permita, que seja uma área da empresa que permita que as pessoas tenham autonomia, tenham um time multidisciplinar e que consiga fazer um bom teste em algo que seja relevante para a organização. Show, Acho que é uma boa Luiz. forma. Kelly. Ótimo, eu vou até na linha aqui do Luiz, não tente fazer já uma revolução, tente fazer uma evolução. Então, a gente começando pequeno, eu vejo que é importantíssimo não já começar pensando na metodologia, vamos começar a entender o porquê. O que é agilidade? Qual que é o benefício que a gente vai ter com a agilidade? E gerar gerar essa conscientização em todos os níveis. Bacana. Nas equipes e nos líderes. E aí, começando gradativamente e com sabendo o seguinte, gente, vamos experimentar. Porque, às vezes, a gente vai experimentar uma metodologia, não vai dar certo. Não mas, se às vezes, intimide. vai ter uma outra que vai dar. E vamos começar gradativamente. É um processo evolutivo e é uma jornada. Boa. Léo? Eu vou na linha da Kelly, porque a gente falou superficialmente aqui sobre motivação, sobre como engajar pessoas, e eu estou lançando uma ferramenta de ágil. Vou aproveitar aqui que está ao vivo para o mundo inteiro para lançar uma ferramenta de implantação de ágil chamada GIP. GIP, é a gestão da inveja positiva. Quando você faz o que o Luiz falou, que é a ágil, é Kanban, é o KR, é o GIP. Então, quando você faz o que o Luiz falou, você vai... É uma área da empresa e todo mundo que fala assim, é muito fácil juntar os 3% top engajados, que toda empresa tem aquelas 3% que você fala assim, vamos para o norte, vamos para o sul, vamos! Aqueles 3% engajados são... Você pega aquela... Não precisa ser só os 3% engajados, coloca uns 2 ali que são os desconfiados e tudo mais, mas faz aquilo dar certo e faz as pessoas ao redor olharem e falarem assim,
Ih, está funcionando, eles estão entregando. Orgulho. Está dando certo. Olha, tá. Então, a JIP, gente, pode... Gestão da inveja positiva. Gestão da inveja positiva funciona muito para inovação. Porque qualquer... O que está acontecendo naquele pessoal que está se reunindo ali toda segunda-feira para fazer uma daily? Pessoal, que privilégio meu estar aqui com vocês. Muito obrigado. Foram muitos aprendizados para mim. Espero que vocês tenham curtido também. E até a próxima.